Louvado seja o nome do Senhor, amém? Sejam muito bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez. Nós sentimos honrados com a sua visita, com a sua presença. Volte mais vezes, em nome de Jesus, e que você se sinta bem aqui no nosso meio. Se não, se você já está aqui pela segunda, terceira, quarta, continue sendo bem-vindo, amém? Eu gostaria de hoje, sem mais demoras, passar para a mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Gostaria de intitular essa mensagem dessa forma: para que complicar o que Jesus simplificou? Oh, meu Deus do céu! Para que complicar o que Jesus simplificou? Eu queria que você prestasse atenção na tela, não precisa abrir, só preste atenção na tela. Tem um versículo aqui de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, na nova tradução de hoje, da linguagem de hoje, que diz assim: tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Quem complica as coisas? Nós. Mas eu gostaria também de passar para você uma outra versão, que é a revista e corrigida, Almeida, que diz assim: vede, e isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esta manhã abençoada. Como nós acabamos de cantar, valeu a pena e vai valer sempre a pena nós estarmos, ó Deus, na tua casa, onde nós vamos ouvir a tua palavra, cantar louvores ao teu nome, entregando ao Senhor tudo aquilo que é do Senhor, a nossa adoração, o nosso sacrifício vivo e agradável a ti. Senhor, neste momento que nós vamos orar, estamos orando e nós vamos estar dentro da tua palavra, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos corações, que o Senhor venha abrir, ó Deus, a nossa mente, para que nós possamos entender quais são as coisas concernentes do teu reino, que precisam ser simples, mas que nós complicamos demais. E que através da tua palavra, o Senhor venha transformar e mudar vidas aqui nesta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelas vidas que estão aqui. As que não estão também, Senhor, nós te agradecemos. E pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde para a tua honra e para a tua glória. Que eu seja agora, Senhor, apenas um carteiro a entregar uma mensagem diretamente vinda do teu coração para o coração de cada um aqui. Eu oro, ó Deus, certo de que a tua palavra não volta vazia. Eu tenho certeza que algo novo e algo especial o Senhor fará no dia de hoje em nossos corações. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu passar aqui para você o seguinte, vamos lá. No primeiro versículo a gente leu o seguinte: tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito. Se nós pegarmos essa palavra simples e direito e levarmos elas para o hebraico, essa palavra vai ser a palavra ishar ou yashar. Deve ser a pronúncia ishar. Isso significa que essa palavra traduz da seguinte forma: reto, honesto, correto, direito, agradável, justo, conveniente àquilo que é honesto no modo substantivo. Aí nesse versículo a gente vê também a palavra seguinte: mas ele buscou muitas invenções. Então, assim, o homem é especialista em reinventar coisas. Ele é especialista em reinventar. E ele gosta de reinventar o que Deus já fez. Agora, o que Deus fez é agradável, faz sentido, é correto e é natural. O que Deus fez é muito natural. E nós, muitas vezes, queremos mudar o natural para algo sobrenatural que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer fazer conosco. Eu quero dar alguns exemplos aqui.
Vamos pensar no casamento. Quem daqui já é casado? Glória a Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você é casado? Homem casado com uma mulher. Isso é o natural de Deus. O que o homem quer fazer? O homem quer complicar o que é natural de Deus. Quer mudar o negócio. Ele quer complicar o negócio. E isso é muito ruim. Então, olha só. O homem é especialista em mudar a ordem de tudo. Então tá bom, nós falamos do casamento, mas amizades também, do emprego também, e vida financeira também. Mas o homem quer complicar até mesmo o relacionamento com Deus. O homem quer complicar o relacionamento com Deus. De que maneira ele complica o relacionamento com Deus que se torna gritante, absurdo e difícil? Quando você quer entender o que não é entendível. Quando você quer descobrir o inteligível pela nossa inteligência. Quando nós queremos entender o que é infinito na nossa finitude. O que é ilimitado naquilo que eu e você somos limitadíssimos. Mudamos o relacionamento com Deus. E Deus é simples. E surge aí então uma coisa chamada religião. A religião é uma complicação que faz com que o homem se afaste de Deus ainda mais. Uma outra coisa que nós complicamos demais: disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? Coisas que nós vamos fazer: ler a palavra, orar, ter um bom devocional, ler bons livros. Nós queremos muitas vezes tentar fazer várias coisas de disciplina espiritual, ou disciplinas espirituais, e nós não conseguimos. E por que nós não conseguimos? Porque nós queremos fazer aquilo que nós não vamos conseguir e muito menos atingir. É por isso que nós precisamos fazer o seguinte: o que eu vou fazer para atingir o alvo. Então, assim, eu vou dizer uma coisa para você: se você não tem habilidade, se você não tem paciência, se você não tem costume de ler por muito tempo, não leia a Bíblia, ou você não faça um voto dizendo que você vai ler a Bíblia toda, que talvez você não vai cumprir. Por quê? Porque você não tem habilidade de ficar lá toda hora lendo no mínimo 10 capítulos por dia para você ler em 4 meses, ou 3 capítulos por dia para ler em um ano. E isso faz com que muitas vezes as pessoas compliquem a situação. E Deus não pediu para você fazer loucuras. Deus pediu para você ser sábio e simples. Um bom devocional com bons versículos bíblicos ajuda no dia a dia. Uma boa leitura de um bom versículo vai te ajudar no seu dia a dia. E isso vai despertar coisas mais interessantes para a sua vida disciplinar espiritual. O que acontece quando nós queremos estabelecer disciplinas muito complexas e inatingíveis? Richard Foster diz o seguinte: se retiramos a simplicidade de qualquer uma das disciplinas cristãs, iremos transformá-las em algo que realmente ela não é. Então pense o seguinte: o que você precisa ter para ter uma boa disciplina? Disciplina. Você precisa ter a sua Bíblia, um bom livro de devocional, e você ler também um bom livro. O que acontece com tudo isso? Qual foi o sonho de Jesus para a igreja? Bom, o sonho de Jesus para a igreja foi ter uma igreja extremamente complicada, extremamente difícil, extremamente bagunçada, extremamente inatingível, que as pessoas venham, vejam, olhem e não consigam entender nada e saiam daqui dizendo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é este sonho que Deus ou que Jesus quer para a sua igreja. Preste atenção em algumas palavras que eu vou dizer para você. A igreja precisa ser simples na palavra, em sua essência, e complexa em tua teologia para assuntos e assuntos concernentes à sua doutrina em relação ao mundo. Mas não precisa ser complicado aqui dentro. Aqui dentro a palavra tem que ser simples.
para que você entenda. Mas você tem que ter estrutura teológica para discutir assuntos do mundo lá fora. Que a simplicidade lá fora muitas vezes não vai funcionar para alguém que tem um bom conhecimento bíblico. E a gente muitas vezes nós vamos ter que debater com essas pessoas. Na simplicidade é que as pessoas entendem o propósito do coração delas. Ou o propósito que elas foi criada, ou o propósito que ela foi chamada para ser um missionário. É na simplicidade que as pessoas entendem da necessidade da leitura bíblica. Se você não ler a Bíblia, você vai ficar com fome o tempo todo. E essa fome espiritual vai trazer consequências terríveis para a sua vida. Na simplicidade é que as pessoas entendem que a oração mais simples atinge muito mais o coração de Deus do que uma oração complicada de meia hora, ou 1 hora, ou 40 minutos. Não estou dizendo que você não pode fazer, mas você precisa ser simples em todo o tempo. E essa simplicidade agrada o coração de Deus e revela algo em você para você agir na igreja e colocar ao serviço de Deus dentro de algum ministério. Quando você complica as coisas, o que acontece com a sua vida? Você fica fora de tudo aquilo que é simples da palavra de Deus e da Bíblia. É na simplicidade que as pessoas são inseridas em pequenos grupos ou em células, onde elas são cuidadas de maneira simples. É na simplicidade que as pessoas encontram o seu lugar no serviço cristão. É limpando um chão, limpando uma cadeira, tirando o copo de um lugar, colocando no lixo, é você arrumando as coisas. É nesse momento que você vê que a simplicidade faz toda a diferença. E é nessa simplicidade que você se sente inserido no corpo de Deus. Por que nós muitas vezes nós não somos inseridos? Porque nós queremos a complexidade do corpo. Mas esquecemos que Deus se manifesta nas simples coisas que nós fazemos para Deus. A simplicidade não significa que você não deve ou não pode ter ou deva ter excelência em tudo aquilo que você faz. O pastor que falou que tem que ser simples, então você é simples, vou andar de chinelo de dedo, bermudão, camisão, vamos embora. Não. Você pode andar de bermudão, de chinelão, do jeito que você quiser, mas o que você for fazer tem que ser com excelência para Deus. Agora, pensa um pouquinho comigo, eu quero que você abra aí, juntamente comigo, em João, capítulo 9. Nós vamos meditar algumas coisas interessantes nesse versículo e algumas coisas importantes. João, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 41. Oh, meu Deus do céu, hoje meio-dia não vai ser, não vai dar tempo de nós sair daqui não. Vamos ler 41 versículos aqui, ó. Oh, que beleza, nós vamos sair aqui 2 horas da tarde. Amém, glória a Deus. Você achou em João capítulo 9? Eu quero só ler para eles 2 versículos da palavra de Deus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus simplifica o negócio e os caras querem complicar. Jesus simplifica a vida de todo mundo, mas as pessoas gostam de complicar a vida de todo mundo. Olha só uma coisa interessante aqui. Jesus simplifica, amém? Por que alguém quer complicar? Vamos lá. Quem complicou a vida de Jesus? Os próprios discípulos. Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais dele? Os discípulos complicaram algo que Jesus viu a simplicidade. É mais um cego? Está curado. Vai na paz. Não. Os discípulos começaram a inculcar coisas dali e queriam descobrir coisas que não deveriam nem ter perguntado, mas ter visto da mesma forma que Jesus viu, a simplicidade. Os discípulos complicaram o que era simples. Gente, quantas vezes nós queremos fazer as coisas simples e nós mesmos complicamos toda essa estrutura? A igreja é simples. As coisas que nós vamos fazer é simples. Não precisa ter complicação.
Mas existe a parte complicada. E quem complicou a vida de Jesus? Os discípulos. Só eles? Não. Entraram aqui os religiosos. Quem eram os religiosos? Os fariseus. O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. Aí o que acontece? Chegaram os religiosos. Mas o que você fez, você não é Deus. Você é Deus, você fez cura no sábado. Não pode curar no sábado. Complicaram uma situação que era simples. Por que Jesus simplifica tudo? Porque Jesus, ele vê a oportunidade, ele se importa com o cego, ele se aproxima do cego, ele cura o cego e depois convida o homem, vem e me segue. Simples, fácil, rápido, como 2 e 2 são 4. Simplesmente fez isso. Olha, é o seguinte, eu te vi. Vem cá, vou te curar. Agora eu quero que você faça uma coisa. Venha e me adore. Siga-me. Simples, só fez isso. Agora, algumas máximas para que você possa entender isso. Primeira coisa, Jesus sempre vê o que você não vê. João capítulo 1, João 9, 1 diz o seguinte: Jesus ia caminhando quando viu. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, preste muita atenção. Preste muita atenção. Em todas as curas que você encontra na Bíblia por meio de Jesus, são as pessoas vindo até Ele. Nesse único caso, que Ele viu o cego. É o único caso que Jesus viu a pessoa, e não a pessoa viu Jesus. Então, um exemplo, olha só. O cego de Jericó, o que aconteceu com o cego de Jericó? Ei, mestre, eu quero ver. Ou seja, ele se posicionou diante de Deus. A mulher com o fluxo de sangue esbarrou nele. Ele não viu a mulher, ele sentiu a mulher esbarrando. Outra coisa, o centurião. O centurião chegou até para Jesus e falou assim: mestre, minha filha está morta. Zaqueu subiu na árvore para que Jesus o visse, mas ele fez primeiro a atitude, ele precisou subir aonde? Na árvore. Jesus, olha, eu estou aqui. Ei, Jesus, estou aqui, desesperado. E quando Jesus olha, fala assim: vou na tua casa hoje, meu filho. Senhor, mas como assim que você vai na minha casa? Eu vou na tua casa hoje. E Jesus fez várias coisas nesse sentido, mas este é o único caso em que Jesus viu o cego. Olha só que interessante. E antes de uma palavra sair da sua boca, Ele nos conhece. Antes do cego falar o que ele precisava, Jesus falou assim: chama ele, vem cá, eu te vi. Eu quero te curar. Sem antes o cego falar alguma coisa, Jesus já sabia que ele precisava. Em Salmo capítulo 139, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: sabes tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com todo o seu poder, ou com o teu poder. Nós gostamos de complicar o negócio, sabe por quê ou não? Porque quando as coisas estão complicadas, você é visto. Quando você complica as coisas, as pessoas anotam você. Mas olha o detalhe interessante. Você não precisa complicar a sua vida para que as pessoas vejam você. Você não precisa complicar a sua vida para que provar algo a ninguém, nem muito menos para a igreja, ou para as pessoas, ou muito menos para mim, ou muito menos para Deus. Porque Deus sabe quem você é. É na simplicidade que eu me torno servo, e não na complexidade. É na simplicidade
que Deus cresce em mim e que eu diminuo cada vez mais. E não na complexidade, porque na complexidade quem mais se exalta é o homem e não Deus, que é simples. Lógico, dentro da sua mente você deve estar pensando, mas Deus é complexo. Concordo com você. Deus, a essência de Deus, nós não vamos conseguir entender nunca, porque Deus é o que Ele é. Não tem como chegar e falar, Deus é isso, isso e isso. Não tem. Pode ter todas as qualificações possíveis e imagináveis dentro de um vocabulário humano, ainda assim, não seria suficiente para descrever Deus. Não dá. Então nós temos que ser simples. Por quê? Olha só, em 1 João 4,19 diz o seguinte, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Simples. Simples. De uma maneira simples. Entenda uma coisa importante. Tudo no final sempre aponta para Deus. Por que nós queremos complicar? Porque nós queremos criar caminhos para apontar para Deus. O complexo aponta para Deus por meio de vários caminhos, mas o simples aponta para Deus de uma maneira direta. Deus se manifesta no simples e não no complexo. Deus se manifesta no simples, nas suas ações, nas suas atitudes de maneira simples. Jesus sempre vai te ver primeiro. Creia isso. Creia nisso. Porque Ele se importa com você. Mais uma frase de Richard Foster que eu gosto, que diz assim, escravizar-se à opinião alheia tem sido em grande escala a fonte da hipocrisia que domina a sociedade atual. Então vamos fazer o seguinte, vamos resumir todinha essa frase aqui numa única coisa. Ali ele está dizendo o seguinte, quando você fica fazendo algo para que as pessoas deem opinião do que você está fazendo, isso é a maior hipocrisia que você pode estar fazendo. Você não precisa fazer nada para as pessoas falarem de você. Você só tem que fazer o que Deus quer que você faça. E entendendo o seu propósito, você vai ficar livre e viver em liberdade. Por quê? Porque hoje nós estamos muito preocupados com as justificativas de tudo aquilo que nós fazemos, mas nós não estamos preocupados de ser simples naquilo que Deus quer que nós façamos. É bem diferente. E é totalmente diferente. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com as opiniões dos outros do que o que Deus quer dar a nós por meio daquilo que Ele está pedindo para ser feito. Deus fala, faça isso, mas eu vou fazer isso, mas será que não vai, fulano de tal vai falar tal coisa? Ciclano vai falar tal coisa. O elemento A, elemento Y, ou o cidadão A, o cidadão Y. Se Deus está mandando você fazer, faça, meu irmão, de maneira simples, objetiva e clara, e deixe Deus agir na tua vida. Quanto mais nós ficarmos preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, menos nós vamos ser servos. Nós vamos ser menos servos. Nós não vamos servir a Deus. Nós não vamos estar buscando Deus, mas buscando opinião do que um está falando ou do que o outro está falando. É por isso que eu gosto daquela frase, eu sempre falo. Goste de mim, fale mal, fale bem, continue falando de mim. Não tem problema. O que importa é que Deus fala quem eu sou diante dele. Falem, não tem problema. Por quê? Você vai ver já. O porquê que nós não podemos fazer isso. O questionamento que eu coloco na sua vida é esse. Por que você está tão preocupado com as perguntas, com as pessoas que exercem controle sobre a sua vida? Essa semana eu fui conversar com uma pessoa, e essa pessoa disse assim para mim, a gente conversando um pouquinho, ele falou assim, eu precisei me posicionar no meu trabalho. E talvez a minha posição no meu trabalho, esse posicionamento que eu tenha que tomar, eu posso perder até o emprego. Mas o posicionamento
fez com que essa pessoa perdesse o controle que aquela outra pessoa exercia sobre a vida dele e deixou Deus agir sobre a vida dele, liberando e libertando ele de umas garras que seriam até demoníacas, que impedia dessa pessoa fazer o que realmente precisava ser feito dentro de uma empresa. Ficavam preocupados, não, mas eu não posso falar. Ah, mas eu não posso falar. Não, mas você tem que falar. É um posicionamento. E se Deus está dando essa oportunidade, você tem que fazer. Porque através do posicionamento é que Deus vai te honrar. E Deus honra. E Deus honra. E quando nós ficamos preocupados com o que o outro vai falar, a gente fica preso. E a gente não pode viver dessa forma. A segunda coisa que eu quero passar aqui para você. Andar com Jesus transforma a sua visão. Agora, andar com Jesus de que maneira? Olha só o que os discípulos fizeram. Os seus discípulos perguntaram: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E ele continua dizendo assim, Jesus respondeu: ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele e nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se manifeste nele. Jesus viu o que homem nenhum viu, o que os discípulos não viram. Mas quiseram já meter uma dúvida teológica. Isso que eles fizeram, se você for analisar o texto, o contexto, é uma dúvida teológica. Por que uma pessoa nasce cega, se Deus é perfeito na criação? Isso tem embate teológico fortíssimo dentro de seminário e faculdades teológicas. E sai briga, chega até a perder a amizade com o negócio aí. Mas Jesus não estava preocupado na parte teológica, Jesus estava preocupado aonde? Na vida da pessoa. Estava preocupado no que ele ia fazer naquela vida da pessoa, e ele queria que os discípulos vissem isso, e entendessem o mesmo contexto, o mesmo propósito ali. Olha só, havia um cego com os olhos físicos, mas a pior cegueira desse texto não era física, era dos discípulos, dos fariseus e dos mestres da lei. Eles estavam cegos. Eles estavam totalmente cegos, porque não conseguiram ver o que Jesus fez ou iria fazer. Olha só, sempre olhamos os defeitos, conseguimos ver os defeitos com facilidade, mas dificilmente vemos as qualidades impressas na vida de um filho de Deus. Não tem como. Aí o que acontece? Os discípulos procurando algo para julgar a ação, Jesus se levanta dentro da tradição judaica, que a tradição judaica diz que no sábado não podia fazer nada, era pecado fazer qualquer coisa no sábado. E dentro dessa tradição judaica histórica, acusado de erro, não, você está errando, não pode fazer nada no sábado. Jesus se levanta e mostra a sua glória, mostrando um Deus encarnado, ilimitado, que pode fazer tudo e todas as coisas, que está acima de todo o controle do mundo. Você já pensou para imaginar, já imaginou isso? O controle absoluto que Deus tem? O que esses discípulos fizeram, nós fazemos sempre. Aí entra a parte do julgamento. Nós julgamos. Você sabe por quê? Por causa das tradições que nós recebemos de família. Nós julgamos. Principalmente quem é italiano, quem tem família italiana, portuguesa no sangue, Jesus amado. A tradição é forte. A tradição é forte. Aí o que acontece? Nós julgamos por causa da tradição, envelopamos tudo isso e guardamos dentro do nosso coração, prontinho para ser aberto na primeira oportunidade para você julgar alguém. Os discípulos só conseguiram ver o pecado, mas Jesus, ele mostrou a manifestação da glória a Deus, e se fosse pecado, ele removeria também o pecado. E como ele removeu o pecado? Muitos caminhos levam para a glória de Deus. Agora olha só, dor, sofrimento, o silêncio,
a solidão, a falta de oportunidades e as frustrações levam você para um conhecimento de Deus, leva você a ver a glória de Deus, leva você a sair do lugar que você está de solidão para ter um relacionamento com pessoas e com Deus, ou com Deus e depois com as pessoas. Simplificar é ver como Jesus vê. Ah, mas isso é uma injustiça. Ah, então, tá bom, isso é uma injustiça? Como Jesus vê isso? Como Jesus vê isso? Ah, também como injustiça. Ok, mas o que ele faria? Ele perdoaria. Então, vai lá e peça perdão. Isso é ser simples como Jesus é simples. Julgamento é normalmente baseado em uma forma de agir e pensar estabelecidos. Vamos pensar um pouquinho na situação do cego. Pensa comigo. Viaja agora na maionese comigo. Mas fica tranquilo que você não vai escorregar e você não vai se machucar. Pensa um pouquinho. Jesus, ele tinha todos os conceitos e princípios estabelecidos de um reino, que é o reino divino. Ele não julgou ninguém e ele não estabeleceu nenhum julgamento do reino em cima de nenhuma pessoa. Se você quiser, pode abrir a Bíblia e me procurar, e se você achar, você vem falar comigo. Ele não julgou ninguém pelos princípios estabelecidos por ele, ou por Deus. O que ele fez ele mostrou o caminho e disse, é aqui que nós vamos. É por aqui que nós vamos passar. É por este caminho, é por essa situação. O que nós fazemos é totalmente averso àquilo que Jesus fez. Nós temos princípios, nós temos conceitos pré-estabelecidos, é por isso que chama-se pré-conceito, e nós julgamos facilmente a partir do momento que nós estamos sob pressão. Pressionou, você julga. Pressionou, você se torna juiz. Porque você quer defender a tua causa. E muitas vezes a defensoria da tua causa não é a causa de Deus. E isso traz para você distanciamento das coisas do reino, distanciamento dos princípios e caráter de Deus para a sua vida, e que será e precisa ser impresso no teu coração. Então não julgue. Jesus não julgou. Os discípulos, eles simplesmente foram religiosos. A religiosidade deles fez a diferença. A religiosidade. Mas Jesus, ele foi a tecla SAP. Ele foi a tecla SAP. E a tradução foi, ele mostrou o que eles ainda não tinham visto. O que a tecla SAP faz? Ela traduz. E o que Jesus fez? Dessa situação, ele traduziu para uma situação totalmente dentro daquilo que ele estava fazendo, e ensinando os discípulos a ver como ele viu. Terceira coisa importante que você precisa aprender: faça somente o que Jesus pede. Faça somente o que Jesus pede. Olha só o que diz aqui, versículo 9, 6 e 7. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. Percebe toda a parte espiritual do negócio? O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Glória a Deus por isso. Foi convencional o que Jesus pediu para ele? Vamos supor que nessa manhã Deus fale para você o seguinte: ou diga a mim para fazer algo. Vá lá, cospe no chão, faça uma lama e coloque bem no olho, na língua dessa pessoa que está enferma, que ali vai ser curado. É convencional, gente? Não foi convencional. Mas o importante não é que
seja convencional. O importante é a questão da obediência do cego. Porque a dificuldade do cego foi que levou ele a deixar Jesus colocar lâmina nos seus olhos, ir até o tanque de Siloé, lavar o rosto e voltar dizendo: eu estou vendo. Foi a necessidade, foi a obediência. E percebe que Jesus foi objetivo e claro. Ele disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Ele falou: lave o rosto no tanque de Siloé, depois você vai lá no templo, oferece todo o sacrifício necessário lá para o nosso Deus, depois você vai ficar fora do templo mais 7 dias para a purificação, depois você vai pegar mais não sei o que lá, você vai ungir mais 7 dias, para depois você vir e fala para mim o que aconteceu. Não! Percebe que Jesus falou somente o necessário. Fez lá o que Deus falou para ele fazer. Vai no tanque de Siloé e lava o teu rosto. E fica na paz. Fica tranquilo. Tem coisa, escreva, se você não escreveu isso, escreva isso que eu vou falar para você. Tem coisa que só fará sentido depois que você obedecer. Tem coisa na sua vida que só vai fazer sentido a partir do momento que você obedeceu. E se você obedecer, vai fazer sentido. O que é melhor, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. João 15, versículos 10 a 11 diz o seguinte: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E ele continua dizendo: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Escrevam aí mais uma frase que eu vou colocar aqui no telão, para que você coloque no espelho, na porta de casa, aonde você estiver, bem na frente de você, para você ler todos os dias, que é isso: não existe alegria completa sem obediência. Não tem alegria sem obediência. Se a tua alegria não é completa, a sua fé não é completa, porque a fé está ligada à obediência. Enquanto não obedeço, eu estou dizendo que eu não confio em Deus. Eu não confio no Senhor. Porque o que não é verdadeiro, não sei se o Senhor está dizendo é verdade ou não. Eu não sei se o Senhor está dizendo isso, se o Senhor está dizendo aquilo. Eu não sei se o plano do Senhor é melhor, mas será que realmente é melhor? Simplesmente obedeça, irmão. Meu irmão, obedeça. Simplesmente obedeça. O que acontece? Decidir simplificar é decidir crer. Decida simplificar a tua vida. A partir do momento que você decidiu simplificar, você vai ver que vai ser muito mais fácil ver as coisas do reino. O cego creu e passou a ver. Simplesmente fez isso. Só. E mais nada. Ele não precisou gritar para Jesus: eu estou aqui. Você não está me vendo? Não. Jesus chegou, olhou: eu vi você. Vem aqui. Eu vou te curar. Deus te conhece, meu querido. Deus me conhece. Quarta coisa, é melhor experimentar do que explicar. Tem tanta coisa acontecendo que as pessoas estão tentando explicar algo ao invés de experimentar Deus. Ou seja, eu vou dar alguns exemplos aqui interessantes. Eu quero que você leia primeiro comigo João 9:25. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Uma coisa eu sei, agora cego, eu era cego e agora vejo. Uma outra frase para você também prestar muita atenção aí: a ciência também é testar se é verdade. A ciência está aí para isso. É verdade? Funciona? Não funciona? Sim, não, sim, não. Não é isso que a ciência faz? Não experimentar é limitar a sua razão. Ok?
Se você não experimentar, você está limitando a sua razão. Experimente Deus, deixe Deus falar com você, deixe Deus agir com você. É melhor explicar, é melhor experimentar do que explicar. Então tá bom. Pense um pouquinho. Como funciona uma lâmpada? Então tá bom. Agora me explique o funcionamento dela num quarto escuro onde você precisa encontrar uma coisa muito importante. É mais fácil você ligar a luz e experimentar a luz, ou do que você tentar explicar para mim, para depois eu liberar para você a luz? O que é mais fácil? Liga a luz, irmão. Depois a gente conversa. Um outro exemplo. Agora eu vou aguçar o seu sentido o seu paladar. Pense agora numa lasanha, 4 queijos, num forno aquecido a 250 graus, prontinha para comer. Dizendo assim para mim, come. Só que daí eu falo assim, não, eu preciso explicar o funcionamento de como funciona, como foi para fazer essa lasanha. Você morrendo de fome, 7 dias no deserto. Aí eu chego lá e falo assim, quer comer? Mas eu quero primeiro explicar para você como que funcionou. Olha, vamos lá. A massa da lasanha foi pego não sei quantos quilos de farinha, misturado com não sei o que, passado na máquina, foi feito o processo. Aí o queijo precisou tirar lá o leite da vaca. Precisou colocar o coalho, precisou entrar no processo de cura, é cura que fala, né? O processo de cura. Aí desse processo, precisou fatiar, precisou ralar, precisou fazer isso, fazer aquilo. Aí tem o molho então precisou do tomate, o tomate precisou ser plantado. E você morrendo de fome. O que é mais fácil você fazer? Experimentar ou explicar? Experimentar, querido. Estou falando de coisas básicas, simples da vida. Agora, pensa você, se você tiver que explicar a viagem de um avião, o funcionamento de uma aeronave pairando no ar a 980 km por hora, a 30 mil metros ou 40 mil metros do solo. Você dentro de um charuto falando assim, Senhor, coloque anjo por tudo quanto é lado, porque se falhar o negócio, eu sei que o chão é o meu lugar. Irmão, eu vou experimentar. Eu vou entrar no avião e vou embora. Yes. Agora vamos explicar que para produzir tudo aquilo que você está lá dentro levou o quê? Anos, planejamento, testes. E você está lá dentro, irmão. Senhor, eu estou aqui desfrutando da viagem. Tem 20 anjos ali, 20 ali, 40 no leme para conduzir a aeronave. Tem mais uns 5 lá na frente controlando na mão do piloto, porque o piloto, se o cara quiser, ele acaba com todo mundo rapidamente. Meu irmão, não é fácil não. É só por Deus. É muito mais fácil você experimentar o negócio, irmão. Vai experimentar. Vou trazer para o contexto espiritual. Olha só o que acontece. E isso aqui é fato. É mais fácil você experimentar as manifestações espirituais, ou é mais fácil você explicar as manifestações espirituais, para depois você experimentar? Olha, é o seguinte, eu quero ser abençoado por Deus, eu quero as manifestações espirituais, mas primeiro eu quero saber como funciona o negócio. Como que se deu esse negócio? Como que esse negócio surge? Por que acontece isso? É quente, é frio, vou chorar, vai arrepiar, vai levantar o cabelo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vou rolar, vou pular, vou saltar. Irmão, para, não tem que explicar o natural de Deus. Você não vai conseguir. Experimenta primeiro. E Deus vai te explicando. Eu já falei aqui, vou repetir para que você fique muito bem gravado. Quando eu fui abençoado por Deus na manifestação espiritual, eu busquei pessoas que me ajudaram e busquei livros de bons autores para entender o que estava acontecendo comigo. O que estava acontecendo. Eu falei, opa, preciso ver alguma coisa, tem alguma coisa errada. O negócio está mexendo aqui dentro. Agora eu quero entender sobre isso, para que eu não seja levado à exposição de algo errado.
porque o espiritual se confunde com o carnal em manifestação. Tome muito cuidado com isso. Um homem chamado Dietrich Bonhoeffer, ele, antes de ser morto pelos nazistas, ele disse isso: ser simples é fixar os olhos unicamente na simples verdade de Deus, quando todos os conceitos se mostrarem confusos, distorcidos, de pernas para o ar. Ele falou isso antes da sua morte. E ele morreu pelos nazistas. Estevão, não tem explicação para a situação de Estevão. Simplesmente ele orou a Deus e viu o céu aberto e ele morreu apedrejado ali, gente. E ele viu a glória de Deus e foi para a glória. João capítulo 6, versículo 58 diz o seguinte: este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aqueles que se alimentam deste pão viverá para sempre. O povo naquela época buscava o pão para a solução humana, mas Jesus disse: eu sou o pão da vida. A simples palavra de Jesus trouxe transformação para a vida dele. Os discípulos não entenderam, mas vieram a entender depois. João capítulo 6, de 68 a 69 diz o seguinte: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras de vida, que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. A transformação está aí. Quinto, Jesus salva do que? Da religião e dos religiosos. Ah, meu irmão, esse é um grande problema. Em João, capítulo 9, versículo 35, diz o seguinte: Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho do Homem? E ele continua dizendo: você crê no Filho do Homem? E o interessante é que as pessoas que expulsaram o homem da sinagoga eram o quê? Religiosos. A religião é a grande causa de prejuízo para aqueles que estão buscando uma fé saudável. A religiosidade também é um grande prejuízo daqueles que estão buscando uma fé saudável. Por quê? Os religiosos dificultam o caminho. Os religiosos e a religião causam feridas, marcas extremamente difíceis na nossa vida, que ao invés de incluir pessoas, excluem pessoas. Ao invés de trazer pessoas, vão colocar pessoas para fora. Isso é religiosidade. A religiosidade tem a capacidade de colocar pessoas para fora, ao invés de trazer para dentro da igreja e fazer com que Cristo as governe para a honra e glória do Senhor. Por isso que muitos chegam na igreja feridos na alma, feridos no físico, e muitas vezes, a hora que você começa a analisar a vida da pessoa e você começa a achar o fio da meada de todo emaranhado que está na vida da pessoa, você vê que tem marcas e feridas da religião. Marcas e feridas da religião. Jesus, ele se mostra diante desse fato de João e do cego, em João, sobre o cego e sobre os discípulos, que a religiosidade é a última coisa que nós precisamos ter na nossa vida, mas nós precisamos ter uma fé saudável, e Jesus mostra que Ele é o caminho para essa fé. Ele é o pronto socorro espiritual. Agora sim, sexto, a cura é apenas o início do que Deus quer fazer em você. Olha só uma coisa interessante que Jesus fez aqui. Versículos 36 e 39 de João 9. 36 e 38 de João 9. Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu. É ele que está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem. E se ajoelhou diante dele. Olha o que aconteceu aqui. O homem era cego, foi falar com Jesus depois que ele voltou do tanque de Siloé, curado. E o que Jesus falou para ele? Agora é o seguinte: agora você precisa
continuar a tua caminhada. E como que você continua a caminhada? É o que vou reforçar aqui em João 9,38. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Simplesmente o adorou. E nessa de adorar o Senhor, ele fez com que o homem o seguisse em todo o tempo. Esse cego recebeu mais do que uma cura física. Ele recebeu a vida eterna, ele recebeu Jesus. Os seus olhos foram abertos para contemplar o Rei da Glória. Contemplou não só a cura, mas a salvação, a libertação e a sua alma totalmente curada para a honra e glória do Senhor. Nós estamos falando deste homem, mas eu quero falar para você de uma outra coisa. E você? Você já recebeu cura física? Agora, o que você precisa fazer? Eu preciso curar a minha alma. Você também já foi curar a sua alma. E agora Jesus está convidando para uma única coisa: você precisa adorar a Ele. Você precisa buscar a Ele. E nessa adoração que Ele vai te dar, é onde você vai abandonar o pecado. E você vai viver exclusivamente para Jesus. É difícil? Não. Basta você ver da maneira que Jesus viu. João 9,39, disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aqui eu vou fazer uma brincadeira com você, mas que é muito sério. Se o cego soubesse disso, ele nunca teria pedido para ser curado. Porque quando você não conhece, você é isento de qualquer outra coisa. Você é um pecador. Mas você é isento de conhecer a verdade. Quando você não conhece a verdade, ok, não tem problema. Você anda ali e um dia vai conhecer. O cego não conhecia, não via, então ele não sabia. Mas a partir do momento que Jesus tira de nós toda a religiosidade, toda a religião, e quando Ele coloca a mão sobre os nossos olhos e nós começamos a ver Jesus, o pecado começa a se manifestar na nossa vida. É aí que entra a chave de tudo aquilo que nós precisamos para nós vivermos. A primeira pergunta: o que você tem feito com o que você sabe sobre Jesus, sobre fé e sobre salvação? O que você tem feito? O que você tem feito com isso? Hoje você não é mais cego, hoje você vê. Então as decisões precisam ser pautadas baseadas em fé, baseados no espiritual e não mais no desejo carnal. A segunda pergunta: como você tem caminhado após encontrar com Jesus e a sua palavra? Será que novamente eu tenho caminhado colocando de volta a cegueira e vivendo como um cego, sabendo que eu não posso viver mais assim? E a grande pergunta é essa: qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha? O cego decidiu viver com Jesus e longe dos religiosos. O cego decidiu viver a simplicidade de Jesus e do reino de Deus. Por mais complexo que seja o reino, por mais complexo que seja a vida de Deus, a vida de Jesus, as manifestações espirituais, por mais complexo que seja, o cego falou assim: olha, não quero saber, o que o Senhor fez na minha vida foi suficiente para mim seguir ao Senhor, e eu vou te adorar, eu quero estar contigo. E com certeza, quando nós chegarmos lá, nós vamos encontrar com esse cego e falar assim: como é que foi aquele dia? Obedecer o mestre, e chegar lá e lavar o rosto no tanque e ver, né? Ele vai falar para você da mesma forma que eu digo agora. É da mesma forma que quando você era cego e o Espírito Santo revelou a verdade de Cristo sobre a sua vida e toda a cegueira espiritual caiu e você está aqui por causa disso. É a mesma coisa. É a mesma situação. É o mesmo momento. A decisão e a escolha é essa. Para que complicar? O que Jesus deixou muito simples, mas muito simples para nós. Para que complicar? Qual é a sua escolha hoje? E nós hoje falamos sobre isso. Para que complicar o que Jesus simplificou?
Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Que Deus possa descomplicar o que tiver complicado na sua vida. E que tudo o que você fizer venha a ser feito de maneira simples, como a palavra é simples e como o nosso Deus é simples.